85 anos. 84. 75. 79 anos. Assim, ficava assim sozinha em casa e mesmo eu tinha que ter contato com outras pessoas. Sair de casa, procurar uma atividade, se cuidar, sair, porque em casa só arruma estresse, mais nada, né? Eu acho que depois de uma idade que a gente tem que pensar mais na gente do que no resto. Passar dos anos, os filhos, os netos, os bisnetos, cada um tem a sua vida. E aqui consegui levar a vida adiante. Porque nós temos gente aí com 88 anos e dançando a dança do ventre. Temos outras com 65 já, que não conseguem nem caminhar quase. E não dá para o idoso estar dentro de casa, não dá, meu Deus do céu. E geralmente quem não se cuida é que se prejudica, né? Eu melhorei bastante em várias partes, assim, saúde, a parte corporal também. Você mexe melhor, eu tinha problema de joelho, já não tenho mais. Tudo, né? A gente tem mais agilidade, bem melhor. Eu faço dança, então as danças ajudam um monte, né? Com força para fazer exercícios, com força para caminhar, com força para trabalhar em casa, né? Não se sente inútil também, né? Para mim basta estar aqui conversando com uma, conversando com outra, já é uma grande coisa. E para mim foi muito bom encontrar pessoas com as mesmas situações que eu. E hoje a gente precisa desse calor humano, desse aconchego, porque aqui tem um aconchego, tem um calor. Minhas atividades me fazem feliz. Eu não posso me queixar da vida. Não, eu fiz um pacto que vou durar até os 120, com a cabeça boa. Fala aí galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui é o professor Thomas Lins com mais uma aula aí de cuidador de idosos. E hoje a gente vai estar falando sobre o envelhecimento ativo e autônomo. É isso mesmo, pessoal. Quando a gente fala aí da atividade diária, a questão básica, a gente tem que lembrar que é aquele idoso que consegue comer, banhar-se, se vestir, ir ao banheiro, andar com ou sem auxílio, transferir-se de uma cama para uma cadeira e vice-versa, mover-se, né, na cama, ou também a questão de continência urinária e continência fecal. Então ele consegue lá ao banheiro realizar suas necessidades, né? Pensando nisso também, a gente pensa que essa capacidade funcional é a habilidade que o idoso possui, né, pessoal, para o seu dia a dia. Então esse idoso ele é ativo, vamos dizer dessa forma. E se ele é ativo, ele promove o seu autocuidado. Já é diferente quando a gente observa aqui, eu posso ter 3 pessoas com 78 anos de idade, mas ele pode ter 3 aspectos diferentes, porque ele também pode haver, como a gente está vendo aí na figura, uma limitação física, né, uma limitação intelectual, ou ele pode ter os seus, vamos dizer assim, suas atividades preservadas, né? Porque a gente entra também numa atividade diária, que a gente fala que é uma questão instrumental. Aquele cara, né, aquela senhora, aquele senhor que ele executa as tarefas do dia a dia, como arrumar cama, usar telefone, viajar, fazer compras, preparar alimentos, controlar e tomar os medicamentos, administrar suas próprias finanças. Então a gente observa que esse idoso, ele é bem ativo, conforme a gente viu aí no vídeo anterior. Mas também, pessoal, a gente pode observar que ele pode ter um grau de independência. O que seria isso daí? O idoso ele realiza todas as atividades básicas da vida diária de forma independente. E quando a gente fala desse termo, né, que é utilizado para definir as habilidades do indivíduo de uma questão funcional, né, que funciona aí no seu dia a dia, ou seja, ele realiza
todas as atividades, né, mais simples que seja, até as mais elaboradas no cotidiano da vida dele, para a população idosa. Então a gente fala assim, que é voltado diretamente essas atividades para a terceira idade. E a perda da funcionalidade é crítica também, pessoal, porque a gente vê que ao decorrer do tempo ele vai perdendo e a gente vai observando que ele vai necessitar de uma ajuda aí no futuro. Mas se até o momento ele consegue preservar seu autocuidado, é o que a gente sempre almeja, né? Mas aí a gente já começa a observar que ele também pode ser um paciente semi-dependente. O que quer dizer isso daí? Ele tem um comprometimento maior ou igual a uma função que que pode influenciar e acaba influenciando pela cultura, aprendizado, né? Que é a questão de banhar, se vestir, etc. Que quer dizer o quê, professor? Por outro lado, se a gente fala dessa forma, existem idosos que eles são semi-dependentes mesmo, pessoal, de cuidados. São aqueles que precisam, sim, de cuidados, porém conseguem realizar totalmente ou parcialmente as atividades cotidianas, né? Necessitando somente apenas de um auxílio para uma ou outra função. Mas, partindo de outro lado, a gente também pode falar que tem os idosos, os pacientes aí, que são dependentes incompletos. O que seria isso aí, essa independência incompleta? Comprometimento, né, de uma ou mais funções vegetativas simples, né, como transferir de uma cama para outra, né, uma dependência, né, para se banhar, se vestir-se, ir ao banheiro, executar algumas tarefas diárias que são de extrema importância para esse idoso. Então a gente começa a apresentar, né, e visualizar nesse idoso comprometimentos de algumas funções vegetativas simples, tá? Então, esse ponto aí, a gente começa a falar, opa, esse idoso necessita de uma ajuda, um auxílio. Mas também a gente pode chegar a um idoso que ele tem uma dependência completa, então ele tem o quê? O comprometimento de todas as atividades da vida diária. Ou seja, a situação desse idoso, quando se torna dependente, ele é um idoso que necessita de cuidados específicos. Chega um momento em que essa pessoa não irá mais conseguir realizar as atividades sozinha. Então vai necessitar de um auxílio aí, de um cuidador. E também para acompanhar o seu processo de envelhecimento. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, as próximas aulas o professor vai estar abordando e falando sobre o grau de complexidade desse idoso. Por isso que é de extrema importância você curtir e compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos para as próximas notificações e vem comigo. E quando o idoso ele chega nessa fase, a gente até relembra, né, a avaliação global da pessoa idosa, que ele vai ter necessidade para um auxílio farmacológico, né, por causa da farmácia que esse idoso possui na sua residência. Como assim, professor? Que o idoso ele tem muita questão aí de polifarmácia. Infelizmente, pessoal, e às vezes ele toma medicação que não é recomendado para ele, mas o vizinho falou que é bom, eu já ouvi falar, ouvi na televisão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de polifarmácia com esse idoso e saber lidar com essa questão de fármacos, tá certo, pessoal? Mas eu vou tirar uma aula específica só para falar sobre isso. Então, curta o vídeo e observa a explicação final nesse resumo show de bola que eu preparei para vocês. Fala aí, galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu sou o professor Thomas Lins, enfermeiro, e você está aqui no canal Cuidador de Idosos. Então já peço para você curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e não esqueça de ativar os sininhos para as próximas notificações. E o tema da aula de hoje é a gente falar aí sobre envelhecimento ativo e autônomo. Por quê? Porque a gente sabe que com o decorrer do tempo a idade vem chegando, mas também a gente tem que saber, será que estamos preparados para o envelhecimento? Essa é a grande pergunta que fica no ar, né, pessoal? Então, quando a gente fala do envelhecimento ativo ou autônomo, é a gente entender e identificar alguns parâmetros aí na terceira idade que vai impactar diretamente no bem-estar e nas atividades diárias desse idoso.
Professor, mas como assim? Que a gente pode ter dois conceitos básicos, né? Uma questão de um envelhecimento ativo, né? Aquela pessoa que realiza tudo na vida diária, desde a sua autoalimentação, desde do seu autocuidado, desde dos serviços administrativos de um lar, até mesmo a questão de finanças aí desse domicílio. Mas também a gente entende que dependente do idoso aí, existem alguns comprometimentos que vai impactar diretamente nessas atividades. Por isso que lá na frente a gente fala sobre independência, semidependente, uma dependência incompleta e aquele idoso que é dependente 100%. Então é por isso que lá na frente o professor vai pontuar para vocês a questão de uma classificação. Como que eu classifico um idoso para cuidar? Grau 1, grau 2, grau 3. E em cima disso daí a gente vai aprender também a cobrar o valor do plantão, né, dessas atividades. Então não perca, pessoal, as próximas aulas. Por isso que é de extrema importância você curtir, compartilhar esse vídeo e já se inscrever no canal, pessoal. Isso é muito importante. E não esqueça de deixar seu like, né? Então o professor vai estar trazendo essas temáticas para vocês e vocês vão começar a observar que o envelhecimento ativo ele impacta diretamente no bem-estar do idoso. Exatamente isso. Então a gente começa a observar que eu envelhecendo não é uma consequência de doenças, né? É um processo o envelhecimento. Então vai falar assim, pô, professor, eu tô ficando velho, eu tô ficando doente? Não, esquece. Envelhecimento não é doença, é um processo aí. E em cima desse processo, ele pode ser tanto ativo, como também pode ser um processo aí que a gente começa a observar que esse idoso ele tem alguns comprometimentos da sua vida, né? Algumas limitações. Então a gente começa a visualizar esse paciente de uma outra forma. Por que isso, professor? Para a gente poder pensar no plano de cuidado desse paciente. Como que eu vou cuidar desse paciente? Quais vão ser os planos de cuidado? Como que eu vou atuar como cuidador de idosos com esse paciente? Lembrando que cada paciente tem as suas limitações, exatamente isso. Eu não posso falar, vou cuidar do paciente José, a mesma coisa que eu faço com o seu João. Não, não, não. Então cada um vai ter um plano de cuidado diferenciado, tá certo? E pensando nesse quesito, pessoal, a gente começa a falar o seguinte: nas atividades da vida diária, a gente pode pontuar com uma questão básica ou também uma questão instrumentais, né? Então a questão básica é você observar seu idoso, se ele consegue comer sozinho, se banhar-se, se vestir-se, ir ao banheiro sozinho, andar com ajuda ou com algum tipo de auxílio, transferir-se de uma cama para uma poltrona ou vice-versa, dependentemente, mover-se na cama, e também entre dois aspectos importantes, uma questão de incontinência urinária e também uma incontinência fecal. Então a gente observa essas situações para poder analisar. É uma questão básica, né? Então ele tem algumas limitações básicas aí. Ou se não, é uma questão instrumental. O que seria isso daí? Ele consegue arrumar uma cama, usar um telefone, viajar, fazer compras, preparar alimentos, controle de tomada de medicações, né? Administração das suas próprias finanças. Então você observa que a questão básica que ele não consegue executar para uma questão instrumental são dois aspectos diferentes aí. Então a gente acaba pontuando, tá certo, pessoal? Além dessas situações, a gente começa a pensar, professor, tem diferença nessa questão de independência, semidependente, dependente incompleto, ou a questão de dependência total? Tem, pessoal. Então, em cima desses 4 aspectos que a gente traz a classificação aí desse idoso, tá certo? Lembrando que as próximas aulas a gente vai pontuar questões específicas desse idoso aí, principalmente quando a gente vai falar do estatuto da pessoa idosa. Então são pontos primordiais e objetivos que o professor vai estar trazendo para vocês, para você ter uma gama de informações para você executar o seu trabalho, o seu cuidado exemplar. Aí é onde que entra aquele esquema lá, professor, quanto que eu vou cobrar?
desse paciente, independentemente dessa complexidade. Porque às vezes é fácil, pessoal, falar assim, ó, é só olhar meu pai, ou é só tirar meu pai da cadeira de banho, pôr na cadeira de roda e vice-versa, tirar da cama, pôr na poltrona e vice-versa, e não é bem assim, tá certo? Esse vídeo aí que eu vou mostrar para vocês agora é de extrema importância, que vai trazer esse aspecto geral no que o professor falou até agora, tá certo, pessoal? Muito obrigado pela aula de hoje, não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu! Pessoal, faltou uma coisa, né, pro professor estar falando para vocês antes de se despedir, a gente falar um pouquinho aí do polifarmaco. É isso mesmo, quando a gente fala de a questão do polifarmaco, a gente lembra de uma questão multimorbidades, né, que seria isso daí, esse paciente aí tem muitas morbidades que acabam prejudicando a vida diária dele. E muitos idosos também, regularmente, eles tomam medicações e até guardam aquela polifarmácia que serve para tudo. Ou até mesmo medicações inapropriadas para aquela patologia que ele tem. Que ele não tem noção de uma farmacodinâmica, uma farmacocinética, para que serve, para como atua aquela medicação no organismo. E o que representa essa situação é um grande risco para esse idoso. Por quê, professor? Em decorrência das internações medicamentosas, né, essas interações, quer dizer, eu interno idoso, mas acabo interagindo também com as medicações. Eu acabo trazendo uma complicação, por quê? Dos eventos adversos dessas medicações. Lembrando que a gente não medica por medicar, a gente medica por causa que tem algum órgão, alguma função do organismo que está irregular. Então a gente traz esses questionamentos, né, para a aula, pensando numa questão que o farmaco, né, ele pode trazer algumas situações desagradáveis. Como assim, professor? Umas situações que a gente não esperava naquele momento, tá certo? E também pode aumentar a vulnerabilidade desse idoso, as fragilidades que esse idoso possui e também as causas das limitações funcionais desse idoso, até mesmo levar a um risco de queda ou, que é uma coisa que a gente não espera, mas pode ocorrer, levar ao óbito. Ok, pessoal? Então, quando a gente fala de polifarmaco, é de extrema importância a gente visualizar aquela medicação, para que ela serve, como que ela atua no organismo, mas isso daí o professor vai separar uma aula para passar para vocês só para falar sobre polifarmacos. Só isso. Tá certo, pessoal? Então, até lá, até a próxima aula e conto com vocês.